Uma entidade de Santos pega um voo, vai para Brasília e conversa lá no Congresso com relação à retomada dos cruzeiros temporada 21-22, com todos os seus impactos negativos que podem acontecer. Mas vamos conversar depois da vinheta aí. Salve Marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os 7 mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Portos Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos, Zarpou! Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com. O papo tá ficando sério. Eu tô ficando preocupado, mas não se a temporada vai acontecer ou não vai acontecer, que eu acho que vai acontecer sim, mas é que, poxa, eu tenho uma agência de viagens dedicada 100% a cruzeiros marítimos, que nós estamos num mundo hoje que a gente se especializa no assunto, porque às vezes seu cliente sabe mais que você sobre um referido assunto. Então, se você pega para montar uma agência de viagem, todo mundo pergunta, Bernardo, por que você não vende voo, não vende hotel? Porque a gente só cruzeiro já é muito complexo, já tem diversas situações. Me especializei e com essa época de Covid, eu comecei a ver vídeos de vloggers lá no exterior, desde de agosto de 2020, vai fazer 13 meses, para ver o início da retomada dos cruzeiros, que foi na Europa em agosto de 2020, todo mundo sabe disso, e depois veio o país que estava mais brabo, né? Estava exigindo mais ainda dos Estados Unidos. Acompanhei de perto a retomada dos cruzeiros dos Estados Unidos, não foi fácil. Quem começou tudo foi o governador do estado da Flórida, que falou, governo federal, escuta aí, o meu povo aqui está perdendo emprego, as empresas voltadas para o cruzeiro, microempreendedores, pequenas empresas, dependem dos cruzeiros para colocar comida na mesa. Muita gente está sem emprego, sem trabalhar. Isso foi em março. E daí evoluiu o estado do Texas também, reagiu, estado do Alasca. O prefeito, o governador de Flórida, meteu o processo em cima da Anvisa americana, para poder, escuta, a gente tem as companhias de cruzeiro aqui, a gente quer navegar. Aí teve o apoio do governo da Flórida, do Alasca. O Alasca, na época, o governo federal, eles tiraram a lei de cabotagem, sabe a lei de cabotagem, aquela coisa que você não pode ter, por exemplo, uma companhia aérea internacional fazendo voo aqui, Belo Horizonte, Brasília, e é uma companhia de capital do exterior, ganhando em cima dos custos aqui do nosso país. Então, porque o Canadá estava fechado, totalmente fechado, a vacinação estava indo muito devagar, então eles falaram, para liberar o Alasca, a gente vai ter que abrir uma exceção com relação à lei de cabotagem. E assim foi feito, e foi caminhando a coisa. Senadores levando um não na cara, e a Flórida batendo de frente com o juiz federal lá na Flórida. Teve épocas ali dos encontros que o estado da Flórida chegou a perguntar por que a Anvisa, e ganhou, não sei os nomes técnicos, termos técnicos de uma audiência, eu não conheço, eu desconheço totalmente isso. Mas teve uma hora que falou que o juiz falou assim, então as companhias de cruzeiro vão poder se reger por si só e não vão depender da CDC. E a CDC começou a flexibilizar, e isso em questões de semanas, para poder liberar os cruzeiros. Foi tenso, de março até início de maio, para a liberação dos cruzeiros em julho. Sabe por quê? Porque o Biden chegou e falou assim, 4 de julho, a data a data mais patriota ali dos Estados Unidos, né, de independência, falou, 4 de julho todos os americanos vão comemorar que todos vão estar vacinados e etc, etc. E o governador da Flórida falou, escuta, e também o CEO da Norwegian falou, escuta, nós somos americanos, por que vocês por que a gente vai ficar de fora? Se a gente não está ganhando nosso pão, não está participando dessa festa toda, por quê que a gente não vai poder participar? Então eu fico muito indignado com isso tudo, sabe, Marujos? Pelo falta de interesse. Por exemplo, eu sei que no Brasil tem 2 companhias de cruzeiro que tem escritório aqui, a Costa MSC. Eu queria ter que o CEO dele se pronunciasse em algum representante, igualzinho o CEO da Royal Caribbean, o CEO da Norwegian, sabe?
eles se pronunciam e falam o que está acontecendo e os interesses. E aí nós tivemos uma entidade, uma associação, não sei, eu não conhecia, lá de Santos, que foi lá em Brasília essa semana, ontem. Eles foram, publicaram no Instagram e conversaram lá no Congresso, conversaram com um deputado federal ou senador. Eu exijo assim, nossa, tomara que dê tudo certo. Parabenizo a iniciativa deles, porque não é nada fácil, porque eles vão ser criticados e aplaudidos ao mesmo tempo, e as críticas geralmente massacram a gente. Mas nos Estados Unidos foi assim, foi indo e vindo, tentativa de lá, senador, deputado federal, governo do estado, e agora eu, como uma agência de pequeno porte aqui em Minas Gerais, sem ter muito o que fazer, mas se eu soubesse eu teria ido em Brasília também, com esse problemão, porque eu dependo dos cruzeiros para colocar comida na minha mesa, certo? Assim como várias outras agências, se tiver agências, as outras agências que dedicam somente a cruzeiros marítimos, que é o meu caso. Então eu vejo um descaso gigantesco por falta de conhecimento, preconceito de acharem que tudo começou com um navio lá em março, que o navio do Diamond Princess, lá no Japão. E por falta de conhecimento que não libera os cruzeiros. E também dá uma puxada, tem uma pressão maior também. Sabe como é que as companhias de cruzeiro também fizeram, que estou esquecendo aqui de falar para vocês? Elas começaram porque 98% dos cruzeiros, ou mais, do Caribe zarpam dos Estados Unidos, principalmente da Flórida e do Texas, certo? Então as companhias de cruzeiro, vocês vão demorar, então beleza. Aí eles começaram a ofertar cruzeiros zarpando diretamente do Caribe, que ia ser ótimo para a gente se continuasse assim, né? Então a Royal Caribbean começou a oferecer cruzeiros zarpando de Bahamas, a Norwegian também zarpando acho que foi San Martin, cruzeiros zarpando de várias outras, Jamaica, sabe, para dar uma pressão. E aconteceram vários cruzeiros assim, depois teve remanejamento das reservas, e os navios foram remanejando, e aí a Alaska abriu, aí teve como é que vai ser a retomada, como é que vai controlar, aí teve cruzeiro, aí a CDC, né, que é a Visa Americana, ela começou a flexibilizar, e você sabe, lá nos Estados Unidos os países são bem independentes, né? Então aí depois colocaram as companhias dos navios que podiam zarpar exigindo vacina ou não exigindo vacina. Aí vem as companhias de cruzeiro que exigem vacina, mas aí o problema era que as crianças não têm, menos de 12 anos não tem vacina, né? E aí as companhias de cruzeiro que dedicam mais à família, elas falam assim, como é que nós vamos fazer? E aí começaram a fazer cruzeiros testes, algumas poucas, mas não acontecia, sabe por quê? Porque pelo menos foi uma tentativa, eles foram fazendo gradativamente para ver qual é a história. Então teve navios teste, alguns poucos, que o custo é altíssimo. Sabe o que acontecia? Dava um cruzeiro teste, aí um tripulante pegava Covid. Um tripulante que esteja impedindo acha que cruzeiro tem que ser um lugar que não vai pegar Covid, porque daí sim a gente libera os cruzeiros. Gente, que coisa mais utópica, né? Mais inocente Deve ser assim que eles estão pensando, porque eles não falam nada, então eles me dão a liberdade de interpretar da minha maneira, porque eles não falam nada. E é assim que eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. Então começaram com cruzeiros testes que exigem vacina, aí tem que exigem máscara, não exigem máscara, depois fatiam mais ainda, né? Regras diferentes para pessoas vacinadas, não vacinadas e que pegaram Covid, e aí se pode descer um navio somente com excursão da companhia de cruzeiro, mas quem teve Covid e quem vacinou, algumas ilhas estavam deixando você explorar o porto por conta própria, mas a maioria foi bem restrito no início. Teve uma companhia de cruzeiro que foi bem flexível, não exigia nem máscara e nem vacina, mas aí ela teve que dar um passo atrás, certo? Teve uma pessoa que morreu, mas ela não tinha seguro viagem, não tinha sido vacinada e estava no cruzeiro que não exigia máscara.
Aí eles foram coerentemente analisar toda a situação e viu que, sabe qual é o problema? É aquela coisa, a pessoa vai lá, compra o cruzeiro num site e não recebe nenhuma orientação e acha que está comprando, igualzinho comprando uma passagem de ônibus, uma passagem de avião do ponto A ao ponto B. Então, Maruja, é o primeiro vídeo, eu nem sabia como é que eu ia começar, porque eu fiquei um tempo sem fazer vídeos, mas está até ficando um pouco longo, mas eu tenho muita coisa mais para falar com vocês. Então, desejo a vocês um ótimo final de semana. Valeu!